Portanto, sobre este pacote de Solvência 2, que no fundo pretende criar um mercado harmonizado relativamente às seguradoras, eu apenas levanto a preocupação em relação aos fundos de pensão. E, portanto, em relação à questão técnica e àquilo que estamos aqui a discutir, pronto, são assuntos complexos que naturalmente têm que ser acompanhados, mas subsiste uma preocupação muito grande no sentido do risco que existe de, no fundo, privilegiar os regimes de capitalização, os fundos de pensões, em detrimento dos sistemas públicos de repartição baseados na solidariedade intergeracional. E, portanto, nessas discussões das seguradoras e dos problemas que isso implica e das catástrofes que aconteceram designadamente nos Estados Unidos com pessoas que ficaram sem, enfim, toda a sua poupança acumulada através da falência de determinados fundos de pensões, no fundo é uma questão que estamos aqui a procurar, enfim, minorar, resolver, gerir, mas do nosso ponto de vista, cada vez que se discute estas matérias, enfim, a nossa principal preocupação baseia-se na manutenção dos sistemas públicos de segurança social, procurando assim privilegiar este elemento como segurança para os trabalhadores. Os fundos de pensões, tudo o que seja favorecer os fundos de pensões, designadamente através da criação de pilares contributivos a nível dos descontos realizados nos salários dos trabalhadores, são elementos que merecem sempre imensas preocupações. Era só isso que tinha para dizer. Portanto, eu fico sempre um pouco perplexo, porque eu venho do meio académico, eu dou aulas de economia, onde eu procuramos ensinar aos nossos alunos que o risco e a liquidez normalmente são dados pelo preço. Mas aqui verificamos que assim não é. E, no fundo, procuramos regulamentar uma realidade que é infinitamente complexa. O mundo é extremamente complexo, ainda assim procura-se balizar o risco, balizar a liquidez e ambos, naturalmente, dependem de fatores muito complexos que são praticamente impossíveis, não é? Por isso é que os modelos macros têm as dificuldades que têm, que são praticamente impossíveis de serem balizados. E, fatidicamente, entramos na arbitrariedade, na ponderação, seja nos rácios, nos denominadores, nos numeradores, na própria ponderação dos ativos, no próprio cenário dos fluxos monetários que determinam o denominador do rácio de liquidez. Enfim, há um conjunto de críticas, mas ainda assim uma tentativa de procurar, no fundo, regulamentar uma realidade que é infinitamente mais complexa. E isto tem, naturalmente, riscos que até são comprovados pelo passado, porque, para além desta regulamentação muitas vezes não se adaptar à realidade, não conseguir captar a realidade na sua devida amplitude, isto gera também comportamentos adaptativos por parte do próprio mercado que acabam por encontrar sempre formas de contornar estes regulamentos. E não é por acaso que já surgem críticas em relação, por exemplo, ao rácio de liquidez, da eventualidade dos agentes, de repente, em face da necessidade de preencher os rácios, de repente haja um efeito de miopia com, enfim, um enfoque demasiado no curto prazo. E, por outro lado, há outros comportamentos que têm a ver, enfim, com os bancos sombra, com os paraísos fiscais, que fazem com que nós tenhamos as maiores dúvidas em relação à efetividade desta regulamentação. Disse.
Bem, não é demais sublinhar a importância do Eurostat e do Sistema Estatístico Europeu, que fornece então um vasto conjunto de dados estatísticos de grande qualidade, que são indispensáveis para os agentes sociais, económicos e políticos. Esta importância é crescente na medida em que os cidadãos estão hoje mais preparados para lidar com este tipo de dados e têm também mais acesso aos dados, às bases de dados via internet. E esta importância é também crescente no quadro, enfim, do funcionamento das instituições europeias e, designadamente, do semestre europeu. E importa também referir que esta é uma tarefa extremamente complexa, porque não se trata apenas de observar e registar, trata-se naturalmente de tratar. E isto implica, obviamente, critérios que, e aí, enfim, é muito difícil delimitar aquilo que é, no fundo, uma pureza objetiva que, em tese, não existe. Esses critérios têm sempre, naturalmente, um conteúdo político, por mais que queiramos pugnar pela independência e pela objetividade. Mas a tarefa é evidentemente complexa e sujeita a mudanças, como foi agora, enfim, o novo cálculo do rendimento nacional bruto. Esta discussão que nós tivemos hoje em relação aos ativos vai ter implicações também a nível dos agregados monetários, que vão naturalmente ter que ser ajustados, e isso vai ter depois implicações nos próprios modelos de política monetária que depois, enfim, irão naturalmente ser alimentados com estes dados. Não é? O índice imobiliário, por exemplo, um dos índices fundamentais no quadro do semestre europeu, é um indicador que tem uma complexidade enorme, dada a heterogeneidade com que ele é tratado nos diversos Estados-membros, o próprio surgimento, enfim, dos dados georreferenciados, ou seja, esta complexidade que é inerente e que tem que ser reconhecida, enfim, só pode ser combatida com uma grande confiança. Portanto, ou existe confiança dos cidadãos, dos países, dos agentes políticos face aos organismos estatísticos, ou então as coisas começam a tremer. E esta questão da independência assume, nesse ponto de vista, uma importância crescida. E a questão que eu colocava, porque o relatório fala sobre isso, é se essa independência foi, de certa maneira, colocada em causa nos sistemas nacionais ou no Eurostat, e gostava de saber, em concreto, quais os indicadores concretos que suscitam esta menção no relatório. E outro aspecto que eu gostaria de focar são os cortes, porque, como é evidente, os cortes financeiros à despesa, não é? E, portanto, porque eu creio que é inegável que o Eurostat e o Sistema Europeu Estatístico só pode crescer, porque as tarefas só poderão crescer, não há outra possibilidade, tendo em conta a complexidade da tarefa e como é que isto é compatível com os cortes que são anunciados e qual é a avaliação que faz sobre esta matéria e que medidas que nós podemos tomar nesta Comissão para poder garantir que o sistema continue a funcionar na sua plenitude. Muito obrigado.